É ou não é? Ninguém sabe, meu Deus, não é? Então tem pessoas, irmãos, vamos falar, tem pessoas que sabem onde vende lanche Bauru, amém? Tem outros que não sabem, falou de comida, o povo já sabe um pouco mais. Tem pessoas que sabem que em Bauru existe um astronauta, quem sabe o nome do astronauta aí? Marcos Pontes. Outros não sabem que existe um astronauta, muito menos o nome dele. O que eu quero chamar a sua atenção é que em meio a um povo pode haver uma divergência de informações. Em meio ao povo pode ter um povo que sabe mais da história e um outro povo dentro desse mesmo povo que sabe menos história. Dentro dos bauruenses, querido, nem todo mundo sabe a história da nossa cidade. Nem todo mundo sabe que um dia Bauru foi um entrocamento rodoviário que passava tudo por aqui. Nem todo mundo sabe, querido, a história do lanche Bauru. Nem todo mundo sabe que na Avenida Nações Unidas era um rio. Outros também não sabem que aqui ficou conhecido como uma cidade que teve uma tentativa de assassinato de um presidente do Brasil chamado Geisel, mas na realidade não teve, foi um combustível que caiu e explodiu todas as Nações Unidas. O que eu quero chamar a sua atenção é que quando nós falamos sobre os judeus, assim como algumas coisas nós sabemos acerca da nossa história, e outras coisas não, existiam pessoas que sabiam de coisas e outras que talvez não sabiam de tantas coisas. Jesus faz questão, querido, aqui, nesse momento, melhor dizendo, João, quando ele está escrevendo, ele diz: Nicodemos não era qualquer um. Nicodemos era um dos principais, ou seja, Nicodemos conhecia os detalhes da história. Nicodemos sabia quem havia sido Deus, quem havia sido Moisés, Abraão, Davi. Nicodemos sabia de cada uma das promessas. Nicodemos sabia dos milagres que Deus havia feito, amém, amém? Então nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de alguém que conhecia Deus, conhecia as Escrituras, amém? E Jesus começa a direcionar a palavra para esse homem que era conhecedor. E no versículo de número 2 diz assim: e esse homem, qual? Nicodemos, um dos principais judeus, foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, Rabi significa mestre, mestre, sabemos que você é um mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais com que você faz, se Deus não estiver com ele. Respondeu então Jesus: e em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe então Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, já sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e novamente nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, esse não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique espantado, Nicodemos, em eu te dizer: necessário é nascer de novo. O vento sopra para onde quer, e ouves a sua voz, mas nem sabes de onde vem, nem para onde este vai. Assim também é todo aquele nascido do Espírito. Então perguntou Nicodemos a Jesus: como pode acontecer isso? E respondeu então Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Para comigo aqui, olha que interessante o que estava acontecendo. Jesus estava conversando com um homem, e esse era um dos principais, ele diz isso no começo. No versículo de número 10, Jesus demonstra um espanto, e ele fala assim: Nicodemos, como é que você, sendo quem você é, como é que estudando como você estuda, como é que sendo um homem experimentado, você não entende o que eu estou dizendo? Sabe, irmão, Nicodemos muitas vezes parece comigo, parece com você. Quando Jesus estava falando algo para ele, Nicodemos não estava agindo como deveria, porque Nicodemos estava tentando entender as palavras espirituais de uma forma natural. Muitas vezes, irmãos, nós temos tentado viver a nossa vida de forma natural. Nós temos tentado entender e discernir o plano de Deus de forma natural. Nós temos tentado entender as pregações de forma natural. E é por isso que muitas vezes não tem lógica. É por isso que muitas vezes nós não conseguimos dar o crédito que a palavra de Deus precisa.
Jesus estava falando sobre coisas espirituais, mas Nicodemos estava pensando e recebendo com uma mentalidade natural. Meu irmão, deixa eu falar para você, quando a Bíblia diz que eu e você nos tornamos novas criaturas, quando a Bíblia diz que eu e você nos tornamos filhos de Deus, Ele está dizendo que nós não devemos viver a nossa vida, primeiramente de uma forma natural, mas de uma forma espiritual. Jesus, quando Ele chega para aquela mulher que estava no poço, Ele diz: ei, a hora é e já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. O que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, querido, falando sobre milagres, é que o milagre muitas das vezes ele não tem sido vivido, porque milagre não é algo natural. E porque nós temos tentado viver e receber apenas de uma forma natural, o milagre não tem se feito presente na nossa vida como deveria fazer. Leandro, o que é milagre? Milagre, querido, é quando o céu toca a terra e muda a história. O que é milagre? É uma intervenção sobrenatural no curso natural desse mundo. O que é milagre? É quando uma lei da natureza ou uma notícia humana diz X e uma palavra vinda do céu diz não é X, é Y. E o Y prevalece sobre o X. É quando um médico diz vai morrer e uma palavra vinda do céu diz vai viver, e ao invés de morte prevalece a vida. Aleluia. O que é milagre, irmão? É a vida que Deus desde sempre planejou para nós. Deus tem um plano de milagres para nós, porque o que é um milagre? São intervenções sobrenaturais naquilo que o mundo diz acerca da nossa vida. Jesus estava virando para Nicodemos, estava falando assim: ei Nicodemos, o negócio é o seguinte, a parada não é no natural, o segredo não está nas coisas naturais, mas o segredo está na essência. Jesus estava falando para ele: ei Nicodemos, é necessário nascer de novo. Sabe por quê, irmão? Porque apenas nascendo de novo, nós teríamos acesso ao reino do Espírito. Apenas nascendo de novo, o Efésios 1:3 seria real para mim e para você. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que é que Jesus estava dizendo para Nicodemos? Ele estava dizendo: ei Nicodemos, tem uma vida melhor para ser vivida, e aquele que nascer de Deus vai poder tocar essa vida. Nicodemos estava tentando pensar: como pode eu, já sendo velho, entrar de novo na barriga da minha mãe? Sabe o que Nicodemos estava fazendo? Aquilo que muitas vezes nós fazemos. A gente pega a palavra de Deus e a gente lê um texto, como nós começamos lendo nessa noite, Filipenses 4:19 no momento da oferta. Você lembra desse texto? Faz pouco tempo que você leu, então é bem possível que você ainda não tenha esquecido. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Aí a gente olha e a gente fala assim: peraí, a Bíblia está dizendo que Deus vai suprir, mas eu tenho mais conta do que dinheiro. A Bíblia está dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me falta, mas eu tenho 2 filhos adolescentes. Não é? E você sabe que quanto mais filhos, parece que mais contas, as pessoas dizem, né? Não sei se é assim. Parece que uma hora quer um sapato, outra hora quer um tênis, outra hora quer uma bolsa, outra hora quer um sorvete. E parece que quanto mais cresce, parece que mais vai querendo coisas, e na hora que vai trazer dinheiro para você, casa e vai embora. É assim a história ou não? Aí você olha e fala assim: como é, a Bíblia está dizendo isso, mas eu ganho 100 e eu tenho um gasto de 120, como é que pode dar? Ei meu irmão, é exatamente essa mentalidade que rouba o seu milagre. Exatamente essa mentalidade, uma mentalidade de Nicodemos, que tenta fazer uma conta matemática, que impede muitas vezes do sobrenatural envolver a sua vida. Sabe, meu irmão, a lei da natureza diz: se você pular na água, você afunda. Mas sabe o que a lei do Espírito e da vida diz? Vem! Aleluia! Vou falar de novo para você, você precisa pegar isso. As circunstâncias dizem o quê? Pedro, o negócio é o seguinte: tem tubarão,
tem baleia, tem um monte de coisa aí, ó. E na pior das hipóteses, se o peixe não te pegar, tem uma coisa que se chama: o homem não consegue respirar debaixo da água. Se Jesus está lá e você está aqui, ei Pedrão, não vai andar, porque a lei diz que não anda, até agora ninguém andou. Mas sabe o que é que Jesus dizia? Falava: vem Pedrão, pode vir até mim. Querido, Pedro poderia ter pensado como Nicodemos: espera aí, peixe nada, homem não nada. Passarinho voa, peixe nada e homem anda na terra. Se ele pensasse assim, sabe o que ia acontecer? Ele nunca teria provado, querido, de algo sobrenatural, de um milagre que até hoje é conversado nas igrejas. Pedrão está no céu, mas nós estamos falando sobre ele. Muitas vezes, irmãos, o sobrenatural de Deus não acontece na nossa vida, sabe por quê? Porque você pensa demais, ao invés de crer demais. O que é que abre a porta para o milagre da nossa vida? A expectativa, a fé. Mas muitas vezes, irmãos, nós achamos que temos fé, mas na realidade nós vivemos apenas no racional. Muitas vezes, querido, nós temos projetado demais a nossa vida, muitas vezes nós estamos no domínio, muitas vezes nós estamos confortáveis, porque a nossa conta de matemática, ela tem batido, porque os nossos planos têm dado certo, e é só um pedacinho do nosso plano sair do lugar, que a gente já não dorme, que a gente já fica doente, que a gente já fica preocupado. Ei meu irmão, deixa eu falar algo para você: para de viver uma mentalidade de Nicodemos, e comece a andar em uma fé de Pedro. Pare de viver, querido, uma mentalidade de Tomé, e passe a viver uma fé de Paulo, irmão. Você não foi chamado para andar por uma mente, mas foi chamado para renovar a sua mente, ao ponto dessa mente se alinhar com a fé do seu coração. Crente não foi chamado para raciocinar, crente foi chamado para crer. E a gente começa a pensar: mas não tem cura para isso, não tem cura para aquilo, e a gente começa a ter medo. Sabe por quê? Medo não vem do coração, medo vem da sua mente. Medo vem de informações que você começa a encher essa cabecinha vazia. Porque se estivesse cheia, não teria lugar para informação errada. Sabe, irmão, Deus nos chamou para viver uma vida sobrenatural. Deus nos chamou para viver uma vida de milagres. Existe uma expectativa de Deus acerca de tudo aquilo na nossa vida sofrer uma intervenção sobrenatural. Irmão, eu e você estamos nesse mundo. Paulo diz, querido, que nesse mundo jaz o maligno. Pergunta para quem está do seu lado. Fala assim: ei irmão, fala para ele assim, fala assim: quem manda nesse mundo? Responde para ele aí. Quem manda nesse mundo? Quem manda nesse mundo? Diga comigo. Tranca-rua, capeta, fala comigo. O diabo. É ele que manda. Paulo diz, querido, que nós estamos no terreno do nosso adversário. Paulo diz que esse mundo ainda é do diabo. Se esse mundo ainda é do diabo, algo nós precisamos entender: que a tendência desse mundo é a destruição. A tendência desse mundo é a desordem. A tendência desse mundo é a falta. A tendência desse mundo, queridos, são catástrofes. Aí às vezes as pessoas ficam falando assim: por que Deus permitiu o tsunami? Deus não permitiu o tsunami não, irmão, é porque nós estamos no mundo, e no mundo há tsunami. No mundo há terremoto. No mundo há seca, no mundo há tempestade, no mundo há pestes. Nós estamos em um lugar, querido, que está caminhando para a destruição. Apocalipse diz que essa terra vai sucumbir, essa terra vai acabar. Por que milagres são importantes? Porque milagre tem que ser a sua vida, irmão. Você precisa viver uma vida de fé e expectativa tão grande, mesmo estando aqui, e o normal das coisas aqui irem de mal a pior, a intervenção sobrenatural em tudo na sua vida vai transformar. Por que muitas vezes tem coisa dando errado na nossa vida? Porque é normal dar errado. É normal nesse mundo, irmão, a doença querer pegar. É normal nesse mundo a homossexualidade aumentar. É normal nesse mundo a promiscuidade crescer. E sabe qual é o problema?
todas as vezes que um crente não está desfrutando dos milagres do sobrenatural, ele está desfrutando daquilo que o mundo tem de oferecer. Não existe zona neutra. Não existe um lugar onde você fala assim, não, eu não estou recebendo das coisas de Deus, mas eu também não estou recebendo das coisas do diabo. Mentira, irmão. Se você está vivo, você está sendo influenciado por algo, seja de Deus ou não seja de Deus. Por que é tão importante nós, como homens e mulheres, vivemos uma vida de fé? Porque a vida de fé vai fazer com que o céu toque a terra. A vida de fé vai fazer, querido, quando em um ambiente seja normal a doença vir, a doença vai deixar de ser normal, sabe por quê? Porque, querido, o céu vai estar mudando a realidade. O que é o milagre? É a sua história. O que é o milagre? É o normal e o cotidiano da sua vida. O que é o milagre? É você estar caminhando em um mundo perverso, desfrutando de paz. O que é o milagre? É você estar caminhando em um mundo onde falta para todo mundo, mas para você sobra. O que é o milagre? É você estar caminhando num lugar onde todo mundo é assaltado, mas você não teme, porque ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não teme mal algum, porque você sabe quem está com você. Sabe, irmão, nós precisamos despertar essa expectativa. Como cristãos nascidos de novo, nós temos que ter essa expectativa. Eu lembro de um filme, irmão, que se chamava A Espera de um Milagre. Você lembra desse filme ou não? Tinha um negão muito louco de 50 metros de altura. Você está lembrado dele ou não? E eles estavam esperando um milagre, por quê? Porque existia um caminho de morte naquele filme. Existia um caminho de destruição. E eles tinham uma expectativa de que algo iria acontecer. Sabe, meu irmão, uma das primeiras obras da fé se chama expectativa. Eu e você, como cristãos, precisamos ter expectativa acerca de algo acontecer. Saia da passividade. Saia de uma vida onde você aceita o que o mundo te dá. Entre em uma vida, querido, onde pela fé você move as coisas. Onde pela fé você atrai as coisas, onde pela fé você abre a porta do sobrenatural, para que aquilo que existe no céu possa tocar a sua vida aqui na terra, irmão. Aleluia. Você tem que ficar mais feliz com isso. Você precisa entender o que eu estou te dizendo. É possível viver uma vida melhor. É possível ter uma vida diferente, mas nós precisamos falar acerca dessa vida. Como é que o milagre acontece? Quando eu começo a crer que ele é real, quando eu começo a crer, querido, naquilo que a palavra de Deus diz, não importa a vida que eu vivo, importa aquilo que a palavra de Deus diz. Sabe, muitas vezes nós temos tido um filtro para a palavra. E esse filtro tem sido um filtro de incredulidade. E nós apenas acreditamos naquilo que está mais fácil para acontecer. Quantas vezes nós ouvimos algo e nós falamos assim, não, isso aqui está muito longe, é muito difícil, deixa quieto, não é para mim. E aquilo que a gente sabe que está quase para acontecer, você crê. Como assim? Você vai lá e aí você recebeu um aumento, você está gerindo bem o seu dinheiro, está sobrando um dinheirinho por mês, está sobrando lá R$500 por mês. E aí você faz o quê? Não, pastor, eu estou crendo para comprar o meu carro. Sabe, irmão, glória a Deus. Mas deixa eu falar algo para você. Crer nesse ambiente é fácil. Crer em um ambiente onde você já tem o dinheiro para a parcela, e você está apenas crendo para uma boa compra chegar, é fácil. Mas sabe qual é o problema, irmão? A nossa vida nem sempre é assim. Se nós ficarmos habituados a desenvolvermos uma fé que ela sempre vai contar com o favorecimento das circunstâncias, vai ficar difícil, irmão. Sabe por quê? Porque muitas vezes você vai crer que vai jorrar água da pedra no meio do deserto. Muitas vezes você vai precisar crer, irmão, que o óleo na botija não vai parar de cessar quando você tem o último pouquinho de óleo ou até de farinha para fazer um bocado, um pão, comer e morrer. O que eu estou falando para você? Pare de viver uma fé que ela se torna forte quando a circunstância favorece.
Fé não se fortalece por circunstância, fé se fortalece em ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós fechamos os olhos para as circunstâncias, quando nós tapamos os ouvidos para os números e negativismos, e nós acreditamos naquilo que a palavra de Deus diz, independente se está, querido, 100-1. Onde é que as pessoas apostam a sua ficha? Normalmente, querido, no cavalo que tem um histórico de vitórias. Onde é que as pessoas colocam o seu investimento financeiro? Naquele investimento que tem um histórico, querido, de ascensão. Mas deixa eu falar algo para você, querido, fazer isso todo mundo faz. Acreditar no curso natural desse mundo, todo mundo faz, é por isso que não se chama milagre. O que é normal, é normal. O que é um milagre? É você ter um desfecho diferente do esperado. O que é o milagre? É o mundo dizer que vai ter corrupção, mas você passa, querido, sem ter o seu corpo corrompido, sem ter a sua mente corrompida, sem ter o seu espírito afetado. O que é o milagre? É o nosso estilo de vida, irmão. O que é um milagre? É todo mundo lá está com o casamento ruim, você está com um casamento bom. O que é milagre, irmão? É todo mundo estar indo de mal a pior, mas a sua família está indo bem, os seus filhos estarem prosperando em todos os lados, os seus sonhos se realizando. O que é um milagre, querido? É exatamente o resultado da sua fé. O que é um milagre? É aquilo, querido, que acontece quando a sua fé, ela liga como uma ponte as bênçãos que já estão lá e trazem para cá. Jesus, se você abrir comigo em João capítulo de número 14, ele diz algo, querido, que eu acredito ser maravilhoso, ter tudo a ver com essas quintas-feiras. Leandro, qual a sua expectativa para essas quintas? Sabe, querido, aumentar a sua expectativa para o milagre. Sabe, você precisa ser inspirado nesses dias para começar a crer em milagres financeiros, para começar a crer em milagres na área da saúde, para começar a crer em milagres de salvação. Nós precisamos crer em coisas maiores, irmãos. Nós precisamos crer em coisas melhores. Nós precisamos crer em mudanças drásticas, querido, da nossa história. Aleluia. De repente, algo pode acontecer e mudar a sua história. Sabe, irmão, e deixa eu falar para você, você não precisa ganhar na Mega Sena para mudar de vida. Sabe, irmão, você não precisa descobrir um parente que você nunca conheceu e deixou uma herança milionária para você. Sabe por quê, querido? Porque isso normalmente não acontece. Sabe o que você precisa? Daquilo que você já tem. Sabe o que você precisa para mudar de vida? A fé que já está dentro do seu coração. Sabe o que você precisa para mudar de vida? O Deus que você já possui. Sabe o que você precisa para mudar de vida? Começar a desconsiderar aquilo que não deveria ser considerado e passar a considerar o Deus que tem sido esquecido. Jesus, em João 14, no versículo de número 12, ele diz assim: em verdade, e em verdade vos digo. Falou 2 vezes que é verdade, hein? Aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Vou ler de novo para você, porque é forte. Em verdade e em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Sabe, irmão, deixa eu traduzir para você em uma versão um pouco mais moderna. Ele está falando assim, ó, que quem crê nele, faz tudo o que ele fez. O que é que Jesus fez? Ele impôs as mãos sobre os cegos, e os cegos viram. O que é que Jesus fez? Quando ele chegou em um ambiente, os demônios viraram para ele e diz: ei, por que você veio me atormentar antes da hora? Deixa a gente sair dele e ir para o porco. Jesus não tinha falado nada, irmão, mas o diabo já sabia de uma coisa: quando Jesus entrou no lugar, ele não pode ficar, ele tem que sair.
Vou falar de novo para você, querido. Jesus nem tinha falado, mas o diabo já sabe qual é o desfecho dele. O que Jesus fez? Onde ele entrava, paz entrava. Onde ele entrava, libertação entrava. Onde ele entrava, cura entrava. Sabe, irmão, no que é que esse texto está dizendo? Ele diz: se você crê em Jesus, você vai ser Jesus andando aqui na terra, irmão. Você vai mudar a história de pessoas, você vai mudar ambientes, você vai dar vista aos cegos, vai pôr em liberdade os cativos e oprimidos, vai alimentar aquele que tem fome, aleluia, vai trazer esperança para aquele que não tem. Sabe o que ele está falando? Ele está dizendo assim: ei, eu estou aqui fazendo um negócio, mas eu vou, e se você crê em mim, você vai dar continuidade àquilo que eu faço. Meu Deus, mas sabe qual é o problema, irmão? Muitos de nós não andamos tendo a expectativa de ser Jesus. Muitos de nós não temos andado com a expectativa de fazer as mesmas coisas que Jesus. A nossa expectativa está muito baixa, irmão. Sabe, eu gosto de ver, às vezes, algumas pessoas que elas têm sonhos grandes. Qual é o meu sonho? Ser jogador de futebol. Qual é o meu sonho? Ser modelo. Sabe, são coisas, irmãos. E eu não vou falar sobre ser médico, porque eu acredito que é mais fácil ser um médico do que um jogador de futebol, em probabilidade. E eu fico olhando, querido, eu falo assim: uau, é assim. Não importa quais as probabilidades de acontecer. Não importa qual a chance disso acontecer. Importa que você está crendo. Importa que você está tendo a expectativa. Sabe, irmão, e se nós trouxermos isso para todas as áreas da nossa vida, e não só para a profissão, uau, quanta coisa vai acontecer. Aí você olha no espelho, você se acha feio, e aí sabe o que você faz? Tem aquela menina, ou tem aquele menino, que é considerado o mais bonito da escola. Quando você vai fazer a sua lista de pretendentes, qual é a primeira pessoa que você corta? Esse ou essa, por quê? Você fala assim: ah, é muito areia para o meu caminhãozinho. É assim ou não é que o ditado popular diz? Mas eu sou feio, como eu posso casar com aquele homem? Eu sou feio, como eu posso casar com aquela mulher? Você entendeu, né? Feia casando com o bonito e feio casando com a bonita. Como eu posso? Aí sabe o que acontece? Já descarta. Ei, meu irmão, deixa eu falar para você. Não importa aquilo que você é, importa aquilo que você crê. Eu estou dando um exemplo natural para você entender como é que as coisas funcionam. Mas ela é rica e eu sou pobre. Como uma pessoa que não tem nada pode casar com uma pessoa que tem tudo? Do mesmo jeito que Pedro pôde andar sobre as águas, do mesmo jeito que Maná pode cair do céu. Ah não, mas lá ele tem tudo para ser um sucesso na vida, e eu não tenho nada para ser um sucesso na vida. Meu irmão, deixa eu falar para você, as coisas não acontecem na nossa vida, através da fé nós fazemos as coisas acontecerem. Sabe, irmão, eu e você precisamos pegar esse estilo de vida. Jesus disse: se você crê, é possível. E aí ele vai mais além, ele continua. Ele diz: não só fará as obras que eu faço, mas também fará obras maiores. Sabe, irmão, é muito engraçado. Normalmente, como funciona o professor substituto no estado? Ele chega, ele fala assim: ah, fica de boa aí, galera, só não enche e tá tudo bem. É assim ou não é? É ou não é? Normalmente, um professor substituto no estado, ele não vai se preocupar em dar uma aula melhor do que o professor, porque ele entende, querido, que ele só está ali para os alunos não se matarem. É isso ou não é? Sabe, irmão, eu sinto que nós temos nos portado como crentes substitutos, assim como professores substitutos. Jesus falou assim: ei, se crer, vai fazer igual, mas não só, vai fazer mais. E aí sabe o que aconteceu? Jesus saiu da sala, e a gente chegou. Mas qual é a expectativa que Jesus deixou? Da gente dar uma aula tão boa, ou melhor. Mas sabe qual é o tipo de aula que nós temos dado? Uma aula que não é igual, nem é melhor, mas uma aula como um professor substituto do estado.
A gente está assim, calma aí, ó, só não se mata. Ó, vive uma vida só assim, aceita Jesus, calma, aguenta aí, que ele está voltando. E já já ele volta, e a hora que ele voltar, está tudo resolvido. Porque ele vai assumir o controle da sala. É assim ou não é? Sabe, irmão, não é assim que nós somos criados para fazer. Sabe como é? Jesus veio e ele falou assim, ó, é assim. Passou o giz para sua mão e falou assim, faz. Aleluia. Ei, meu irmão, Jesus fez a parte dele para que nós o substituíssemos nessa terra. Porque milagre precisa fazer parte da vida do crente, porque milagre foi abundante na vida de Jesus. Nós não estamos aqui simplesmente para passar, nós estamos aqui para passar e deixar um rastro de transformação na vida de pessoas. Ei, meu irmão, existe uma expectativa no céu acerca da sua vida, existe uma expectativa em Jesus, existe uma expectativa em Deus, existe uma expectativa no Espírito acerca da sua produtividade. João 15 diz, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês e vos designei para que vocês possam ir e dar fruto. O que é dar fruto? É colocar para fora aquilo que existe dentro. O que é dar fruto? É impactar esse mundo com aquilo que existe dentro de você. O que é dar fruto nesse mundo, irmão? É pegar a vida de Deus que está em nós e afetar a vida dos outros. Quando a vida de Deus toca alguém, cura toca alguém. Quando a vida de Deus toca alguém, provisão toca alguém, um milagre toca alguém. Ei, meu irmão, você está nessa terra para ser um instrumento de milagres. Você está aqui nessa terra para viver uma vida de milagres tão abundantes em você, ao ponto de você fazer isso para o outro, irmão. Não creia em uma vida medíocre. Não creia em uma vida onde você passa despercebido. Gere uma expectativa de você fazer a diferença. Aleluia. Sabe, irmão, tantas pessoas se levantando para fazer a diferença de uma forma negativa. Nós precisamos nos levantar, irmãos, para sermos referenciais do milagre, ser os referenciais do sobrenatural. Aí você pode virar e falar assim, Leandro, mas Jesus era Jesus e eu sou eu. Entenda algo, querido. Jesus colocava para fora aquilo que existia dentro. Se você abrir comigo em Atos, capítulo de número 10, no versículo de número 38, Lucas ele dá a explicação de como Jesus conseguia fazer o que ele fez. Atos 10, 38, está o segredo do sobrenatural. Atos 10, 38. Está lá comigo? E ele diz assim, ó. Concernente a Jesus de Nazaré, ou com respeito a Jesus a Nazaré, Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Aleluia. Poder, dunamis, capacidade sobrenatural, do poder explosivo de Deus, é isso que está falando aqui. Ele ungiu com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Por que Jesus fez o que fez? Porque ele tinha o que você tem. Vou falar de novo isso para você. O que é que a gente acabou de ler em João? Jesus começou a falar para a gente, ó, o negócio é o seguinte, eu estou aqui, estou fazendo e eu vou, mas, se você puder crer em mim, se você puder acreditar naquilo que eu estou fazendo, sabe, irmão, é difícil acreditar em algo que nunca aconteceu, mas se algo já aconteceu, a tarefa é mais fácil. Se Jesus tivesse falado para a gente assim, ó, o negócio é o seguinte, um dia, o cego vai ver, a gente ia ficar, puxa, será que é verdade? Eu nunca vi um cego vendo. Será que é verdade? Eu só ouvi Jesus falando, não, ele não fez isso que ele fez. Ele falou assim, ó, cego, veja. Gente, está vendo? Ó, o cego vê. Funciona, acontece, é real. Está vendo isso aqui que você já viu acontecendo, que já existe? Se você acreditar, você vai fazer a mesma coisa. Jesus tornou muito fácil, irmão. E aí ele fala, se você puder crer, vai fazer isso. Mas não só, vai fazer mais.
Aí Lucas, para ajudar a nossa vida, ele fala assim, ó, Jesus curou o cego, Jesus fez um milagre, por quê? Porque Deus era com ele. Porque Jesus fez o que ele fez? Porque o Espírito estava nele. Meu irmão, quando você nasceu de novo, o Espírito veio morar dentro de você. Quando você foi batizado no Espírito Santo, o Espírito veio sobre você. Por que isso é importante, Leandro? Porque são as duas coisas que você precisa para viver uma vida de milagre. Essas são as duas coisas que você precisa, querido, para tocar o terror no diabo. Essas são as duas coisas que você precisa para viver uma vida sobrenatural em todos os aspectos da sua história. Deus é com você, então você está pronto para o milagre. Sabe, meu irmão, você está pronto. Eu não sei se você já ouviu na televisão, ouviu em algum filme, quando a mulher ou o homem se arrumava e falava assim, nossa, estou pronto para arrasar. Você já viu isso ou não? Olhava para a amiga, falava, ei, como você está, amiga? Ah, está uma diva, está pronta para arrasar, lembra disso ou não? Ei, meu irmão, deixa eu falar para você, Deus te vestiu por dentro, Ele te revestiu por fora, Ele olha para você e fala assim, ei, irmão, você está pronto para explodir, você está pronto para arrasar, você está pronto para brilhar, você está pronto para produzir resultados por todos os caminhos onde você andar. Ei, meu irmão, a vida do crente tem que ser uma vida de milagres. A vida do crente tem que ser uma vida onde eu tenho expectativa de milagres acontecerem. Sabe, irmão, como? Nos pequenos detalhes. Sabe, eu vou lá, às vezes eu entro no ônibus, eu entro no avião, e eu fico pensando, pai, quem é que vai sentar do meu lado? Quem é que vai sentar perto de mim? Eu fico pensando, será que vai vir uma palavra no meu coração para falar para essa pessoa? Eu fico às vezes imaginando, irmão, se algo acontecer, o que é que eu vou falar, pai? Eu fico pensando, às vezes eu andar na rua, quem é que vai cruzar o meu caminho? Ei, meu irmão, você precisa aumentar as expectativas acerca daquilo que Deus vai fazer através de você. Você precisa começar a se ver como um catalisador de bênção, como um acelerador de processo da vida das pessoas. Você precisa começar a entender, querido, que existe poder em você, mas o milagre é o poder em você sair de você. Marcos 5:25, a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, ele para e fala assim, ei, alguém me tocou porque de mim saiu poder. Sabe, irmão, saiu poder porque a fonte de poder estava nele. A fonte de poder está em você. Aleluia. Mas o que é que libera esse poder? A sua fé. O que libera o seu poder? A sua confissão. O que libera esse poder? A expectativa. Muitas vezes você está esperando, querido, de uma forma natural, você está esperando de uma forma incrédula. Ei, meu irmão, como uma criança. É aí que a gente entende. Aquele que não for como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Sabe por quê? Criança não quer saber se o pai tem dinheiro ou não, ele quer. E assim não é? Ele chega lá no mercado, ele olha, não está nem aí, mas não sabe como está o saldo do cartão de crédito. Ele olha para a prateleira e fala, é esse. Aí o pai fala, puxa, pelo amor de Deus, ele quer esse salgadinho que só vem ar e custa 5. Por que ele não quer esse de 50 centavos? Porque ele quer o melhor, irmão. Mas sabe o que acontece? Quando a gente é mais criança, a gente quer o que é o melhor. E quando a gente fica mais velho, a gente quer o que o dinheiro pode pagar. Quando a gente vai crescendo, nós começamos a ter uma expectativa acerca da nossa vida que se enquadra no nosso salário. Ei, meu irmão, deixa eu falar algo para você, querido. Não é o sapato que determina o tamanho do pé, mas é o pé que determina o tamanho do sapato. Quanto menor o pé, menor o sapato. Quanto maior o pé, maior o sapato. O que eu estou querendo dizer para você? Não são as coisas desse mundo, o dinheiro, o status ou circunstâncias que devem determinar quem você é, mas é quem você é que devem determinar o dinheiro, que deve determinar a circunstância, que deve determinar o seu futuro. Sabe, amor, eu vou falar de novo uma frase que você está ficando já, fugiu agora a palavra, de tanto ouvir. Você não vai ter aquilo que você pode pagar, você vai ter aquilo que você pode crer.
Sabe, o meu futuro não é o futuro que eu posso pagar, o meu futuro é o futuro que eu posso crer, a minha casa é a casa que eu posso crer. Sabe, querido, o futuro da minha filha é o futuro que eu posso crer. Sabe, em detalhes, irmãos, por que eu ainda não escolhi o nome da minha filha? Eu estou pensando no nome, e o tempo todo eu viro e falo assim, qual é o nome que se eu colocar nela, qualquer lugar do mundo vai poder falar? É assim que eu escolhi o nome da minha filha. O brasileiro vai ficar difícil de falar, como é que o americano vai chamar ela? Puxa, esse nome é bom. Como é que o italiano vai chamar ela? Ah, esse nome é bom. Sabe por quê, irmão? A minha filha vai mais longe do que eu fui. A minha filha vai ter mais do que eu tenho. Sabe por quê? Porque ela vai começar sendo inspirada por uma fé. Onde eu estou, o meu teto vai ser o piso da minha filha, irmão. Eu vou ensinar ela a crer mais, eu vou ensinar ela a fazer mais. E eu digo para você, irmão, eu vou tentar deixar o teto alto. Sabe, você precisa ter essa expectativa. Não importa o seu passado, importa como vai ser o seu agora, porque o seu agora vai determinar o seu futuro. Milagre é para você, irmão. Intervenções sobrenaturais no curso natural é para você. Sonhe alto, confesse alto, fale alto. Pastor, mas eu já estou chegando aí na minha terceira idade. É aí que fica melhor, irmão. Porque aí você começa a ter mais tempo. Sabe, creia em coisas sobrenaturais. Creia em Deus te usando de uma forma para afetar a vida de pessoas. Ah, pastor, mas o meu corpo físico, ei, meu irmão, você não vai fazer por aquilo que o seu corpo físico pode fazer, você vai fazer por aquilo que o seu coração pode crer, por aquilo que a sua boca pode falar. Milagre é a sua história. Sabe, meu irmão, coisas sobrenaturais acontecendo, fazem parte do nosso cotidiano. Eu ouço falar às vezes histórias de pessoas que passam em lugares, e aí de repente elas estavam lá, ouvi uma história certa vez de um pregador, que enquanto ele estava pregando numa região, não sei, possivelmente onde tinha muita droga, e disse que no meio da pregação as pessoas vinham e começavam a jogar droga na frente, jogar maços de cigarro, falava assim, algo está acontecendo em mim, eu estou tendo nojo dessas coisas. Sabe, irmão, clínica pode ajudar na libertação, mas existe algo sobrenatural, querido, que pode mudar a história de qualquer pessoa do dia para a noite. Não confie em clínicas mais do que você confia em Deus. Não confie no seu serviço mais do que você confia em Deus. Pare de viver uma métrica natural, quando você foi chamado para viver uma vida sobrenatural. O que é sobrenatural? Aquilo que se impõe ao natural, aquilo que se estabelece sobre o natural. Aleluia. Você está pronto para viver uma vida sobrenatural? Então diga comigo, milagres estão chegando. Diga em todas as áreas da minha vida, milagres estão para se manifestar. Diga, eu sou um instrumento de milagres. Diga, a minha história é cheia de milagres. O céu toca a terra em todas as áreas da minha vida. A palavra funciona na minha vida, no nome de Jesus. Você crê nisso, querido? Então o que eu quero que você saia daqui nessa noite cheio de expectativa, para mudanças na sua vida, para aceleração em coisas, para portas se abrindo. Ah, mas como é, pastor? Mas é assim, daí, irmão, como vai ser? Não importa como vai ser, importa que vai ser. Sabe, às vezes eu fico olhando para a minha vida, se eu fosse tentar construir o caminho de tantas coisas, eu nunca imaginaria acontecer coisas como aconteceram, de uma forma totalmente diferente. Vai ser assim, querido. Sabe, nós nunca somos e nunca fomos e nunca seremos mais sábios do que Deus. Deixa Ele saber o como, deixa Ele determinar o como. Então você só precisa saber o porquê e o que. Sabe por que vai acontecer? Porque Deus disse. O que vai acontecer? Aquilo que Jesus fez e muito mais. Aleluia.